Só nesses últimos anos aí vocês vêm acompanhando. É um ano de El Niño, para um pouquinho, já vem 2 laninhas seguidas, depois vem El Niño de novo. A gente teve Super El Niño em 2015 e 2016, a gente teve El Niño forte agora em 23 e 24. E a gente já está caminhando para um El Niño forte a super forte agora em 26 para 27. A gente, de fato, tem um desafio climatológico muito maior. E justamente por isso as distribuidoras têm aumentado o investimento. Até 2021, as distribuidoras investiram em torno de 18 bilhões por ano. No ano passado já foram 41 bilhões, mais do que o dobro. E de 2026 até 2030 vão ser 260 bilhões, ou seja, mais de 50 bilhões por ano. Então o que a gente fez? A gente pegou esses dados, estações meteorológicas, radares, a gente pegou toda essa gama de modelo e utilizando tecnologia IA, a gente começa a entender qual modelo está acertando melhor nos últimos 15 dias para uma zona climatologicamente similar da América do Sul. Primeiro, ele, antes do evento acontecer, já tem a fase de preparação, Mas depois que o evento acontece, você já tem as ações definidas da equipe de operação, da equipe de comunicação, relacionamento com o poder público. Tudo isso já está ali mapeado. Então é um conjunto de ações bem detalhadas, de forma que a distribuidora já sabe exatamente cada área o que vai fazer. Olá, muito bem-vindos ao Energia em Transição. Esse é o videocast da ABRAD, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Eu sou Leila Sterenberg, jornalista, e é um prazer ter a cada 2 semanas conversas com lideranças do setor e especialistas. Informação estratégica de olho no futuro. Hoje o nosso assunto são eventos climáticos extremos. Como é que as distribuidoras estão enfrentando o desafio de crises cada vez mais frequentes e severas? Eu vou conversar sobre isso com o Ricardo Brandão, que é diretor de regulação da ABRAD, e com o Vitor Hassan, que é Country Manager de Energia e Infraestrutura da Climatempo. Bem-vindos, rapazes. É um prazer estar aqui, ainda mais tratando de um assunto tão importante para as distribuidoras. Muito bom, é um prazer, Leila, estar aqui contribuindo com vocês num tema tão estratégico para toda a sociedade, Então é muito bom estar aqui. Com certeza. Bora trabalhar então. Ricardo, o que mudou na distribuição de energia, digamos assim, nos últimos 10 anos, em função dos eventos climáticos extremos, e como é que as empresas vêm se adaptando? Olha, o segmento de distribuição de energia elétrica mudou profundamente nos últimos 10 anos em relação à resiliência das redes, principalmente por digitalização e uso de tecnologia. Vou dar um exemplo. Vamos pensar que um galho de árvore, num vendaval, ele cai em cima da rede de distribuição. Isso vai provocar um curto e um desligamento. No passado, eu ia ter que deslocar uma equipe, e essa equipe ia fazer uma inspeção visual, tentar encontrar onde é que foi o problema. Isso vai levar umas 2, 3 horas até ter o restabelecimento da energia. Com a digitalização, eu tenho equipamentos como os religadores, junto com o sensoramento da rede, que ele tem um autodiagnóstico. Ele percebe se, por exemplo, é um problema transitório e ele já faz o religamento da rede. O consumidor só vai sentir uma piscada. Claro que vai ter eventos mais severos que vai precisar de deslocamento de equipe, como uma queda de árvore em cima da rede de distribuição. Mas mesmo nesse caso, outros equipamentos, como chaves seccionadoras digitais, elas conseguem fazer um ilhamento de forma que, ao invés de desligar um bairro inteiro... Só para entender, porque eu sou leiga. Chave seccionadora, justamente, transforma em seções. Isso, aí eu consigo fazer um ilhamento, e com esse ilhamento... Ou seja, transformar em ilhazinhas. Isso. Eu desligo só algumas ruas e não um bairro inteiro. Então, tudo isso monitorado pelo centro de operações da distribuidora. Então, essas são estratégias do uso da tecnologia, não para evitar as ocorrências, mas para reduzir o impacto que isso tem nos consumidores. Vitor, no olhômetro, a gente percebe que as coisas não são mais como já foram. Como é que é, tecnicamente, essa evolução da frequência, da intensidade das tempestades?
Que casos recentes emblemáticos você teria para nós, assim, que impactaram o sistema elétrico? A gente pensa logo na cidade de São Paulo, em anos recentes, mas deve haver outros. E o que é a chamada inteligência climática? Perfeito, Leila. Primeiramente, um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né, Leila, Ricardo Brandão. É muito bom estar aqui representando a Climatempo. Ao longo de vários anos, né, das últimas décadas, digamos assim, a gente vem percebendo, né, isso tem ficado claro, eu acho que para todo mundo, que esses eventos eles estão ficando mais extremos, mais frequentes, e isso está muito relacionado à questão do aquecimento global, né, os gases de efeito estufa, essas emissões. O nosso planeta, ele fica tentando equilibrar o tempo inteiro a energia, é um grande balanço energético. Né? Então tem os oceanos ali que tem bastante energia acumulada e essa interação do oceano à atmosfera acaba causando o que a gente chama de frentes frias, acaba causando o que a gente chama de El Niño, né? Eu estou tentando traduzir aqui de uma forma mais prática, né? Então não sei se vocês já perceberam aquelas frentes frias, aqueles fenômenos que ficam trazendo o ar frio lá do sul, do Polo Sul, para a zona equatorial que tem ar mais quente. Isso tudo é o planeta tentando se balancear energeticamente. Só que quando você tem o efeito do ser humano inserindo mais gases do efeito estufa na atmosfera, né? Isso é uma realidade, né? Só na última década, a China pavimentou mais que os Estados Unidos inteiro no último século, né? Então a gente está tendo muita inserção de gás na atmosfera. Isso faz com que a temperatura, esse efeito estufa, ele se intensifique, essa temperatura aumenta. E quando você coloca mais temperatura no ecossistema terrestre, no balanço energético, você está colocando mais energia. Você está fazendo com que isso fique mais extremo, mais volátil. E é o que vem acontecendo, né? Só nesses últimos anos aí vocês vêm acompanhando. É o ano de El Niño, para um pouquinho, já vem 2 laninhas seguidas, depois vem El Niño de novo. A gente teve Super El Niño em 2015 e 2016, a gente teve El Niño forte agora em 23 e 24. E a gente já está caminhando para um El Niño forte a super forte agora em 26 para 27, né? Então isso tudo mostra claramente que esses eventos estão ficando mais extremos, né? Mais fortes. E os cases, né? O mais emblemático foi o case do Rio Grande do Sul. Ah, sim. Né? Recentemente, agora em abril para maio de 2024, né? A gente teve lá realmente tempestades fortíssimas, foram 9 a 10 dias consecutivos com chuvas muito fortes. A gente teve acumulado que variou de 300 a 850 milímetros, dependendo da região do estado. Causou um impacto gigantesco, né, no setor de energia e em toda a economia da região. E agora, recentemente também, né, ainda nesse ano de 23 para 24, ali nesse El Niño, a gente teve, talvez o Ricardo lembre melhor do que eu, foi em novembro, né, de 23, a gente teve um impacto severo no estado de São Paulo, né, principalmente na capital paulista, um downburst e vários outros fenômenos meteorológicos atuando, rajadas de vento acima de 100 km por hora. A gente teve mais de 2 milhões de consumidores sem energia na capital paulista. E a gente pensa, pô, em 2023 aconteceu isso. Pô, né, é realmente um caso muito extremo, severo. Será que é algo isolado? Não. Em outubro de 24 aconteceu algo muito parecido. E dezembro de 25 de novo. Então, tá claro, né? O pessoal está sentindo isso, é uma realidade esse aumento. E inteligência climática é quantificar tudo isso e ter previsibilidade. A inteligência climática é você entender como que você trabalha com dados meteorológicos, porque acho que todo mundo está vivendo na era da IA, não existe ChatGPT se não tiver informação para ele trabalhar, né? E a meteorologia é muito parecida, a gente tem modelos meteorológicos, a gente tem tecnologia de inteligência artificial, mas a gente também precisa de dados, precisa desse acoplamento entre dado, e não é qualquer dado, a gente estava até falando sobre isso, né, Leila? É dado calibrado, dado sério, né? De fornecedores sérios, conectados em inteligências artificiais, em modelos, em especialistas, para fazer com que isso seja sentido pela distribuidora como uma informação realmente valiosa para a tomada de decisão. Claro, e uma coisa é usar aquela previsão do tempo para saber se bota o guarda-chuva ou não na bolsa, né, que é aquela que o cidadão comum acaba acessando. Outra coisa é usar a tal da inteligência climática para a gestão de risco. E aí eu te pergunto, que tipo de informação é mais crucial, né, para quem precisa manter o fornecimento, literalmente, chuva, faça sol? A qualidade da informação meteorológica que a distribuidora recebe é fundamental para fazer esse acionamento. Se eu tenho, por exemplo, essa previsão do tempo de um evento climático extremo que vai acontecer, eu consigo me antecipar
e deslocar, por exemplo, uma equipe leve, que é como uma van dessa que tem uma dupla de eletricista na rua, que está fazendo leitura, por exemplo, ou uma equipe pesada, um caminhão grande que está abrindo uma nova linha de distribuição num bairro novo, por exemplo, eu consigo deslocar essas equipes para fazer o atendimento emergencial. Antes mesmo do evento acontecer, elas já ficam ali de prontidão. A gente tinha no passado, o mais comum, essa previsão do tempo de 7 a 10 dias. Ela é importante, especialmente para acionar os planos de contingência das distribuidoras. Mas o que tem sido mais importante, mais estratégico agora, é essa informação de poucas horas, né? Porque isso me permite, por exemplo, saber que no oeste do estado vai ter um evento climático extremo. Aí eu posso deslocar antecipadamente essa equipe, né, antes mesmo do evento acontecer, já em preparação, né? Então são estratégias, né, são formas de diminuir o impacto que isso tem para o consumidor e utilizar essas informações meteorológicas estratégicas, né, como uma maneira, né, de melhorar o atendimento para o consumidor. Eu acho lindos os mapas de risco, ainda que às vezes eles signifiquem coisas terríveis, né? Mas eu digo visualmente, o fato é que eles têm ficado mais completos, complexos, né? A gente tem a impressão de que os avisos meteorológicos vão ficando mais certeiros, mais precisos. Como eu disse antes, tem muito cálculo de probabilidade, né, envolvido, e você falou da qualidade dos dados, que é fundamental. Mas você consegue traduzir para a gente, com exemplos concretos, né? Como é que esse aparato, que tipo de equipamento vocês usam? É satélite? Certamente não é aquele pluviômetro do século XIX, algo a mais. Mas tanto para as previsões de curto prazo quanto de médio prazo? Perfeito, sua pergunta é fantástica, Leila, porque conecta inclusive com a questão da inteligência climática. A gente no Brasil, eu estava até falando sobre isso, né, Ricardo, a gente não tem uma cobertura de dados como deveria ser, aí dados meteorológicos, radares, pluviômetros, estações meteorológicas automáticas. Então, mas a gente precisa também aprender a inovar e aprender a trazer inteligência climática com o que a gente tem. E o que a gente tem feito lá na Climatempo, que são dois exemplos práticos que respondem a tua pergunta, Leila. Primeiro, indo de encontro ao que o Ricardo comentou, do curto prazo, né, que é algo bem importante e estratégico para remanejamento de equipe frente a esses eventos, né? O Brasil, a gente tem radares meteorológicos, a maior parte está na região litorânea, né? E o Brasil é um país com extensão continental, é gigantesco. Como é que a gente consegue atender o curto prazo das distribuidoras em regiões que não tem radar? Como, por exemplo, Mato Grosso. Mato Grosso é um estado gigantesco. E para a agricultura é fundamental, né? Fortíssimo, movimenta a economia do país, o estado. E a gente não tem radar. Então o que a Climatempo começou a trabalhar, a gente começou a fazer isso há 5 anos atrás e agora a gente está entregando isso para as distribuidoras, é um produto validado, muito, muito bom, que é o que a gente chama de radar sintético. Ou seja, a gente conseguiu pegar toda a base de dados da Climatempo de mais de 30 anos, correlacionar com dados observados de hidroestimador de chuva de satélite, rede de raios, estações meteorológicas e radares onde tinha, para a gente calibrar essa informação geoespacial com os radares onde tinha, né? Ele era o nosso target. E depois que isso ficou pronto, a gente agora entrega esse radar sintético para qualquer ponto de grade na América do Sul inteira, inclusive para a Colômbia. Agora a gente iniciou nosso escritório na Colômbia. Então a gente consegue, através de inteligência, reduzir custo, porque um radar meteorológico é uma fortuna, todo mundo sabe, aqui um radar, né, mais de 10 bilhões de reais para você colocar um equipamento desse, e a gente consegue entregar valor de ponta para a tomada de decisão das distribuidoras. Bom, e suponho que antecipar, né, a antecipação pode reduzir impacto para os consumidores, para as equipes que vão para a rua, justamente. E eu te pergunto sobre o papel do famoso plano de contingência, né? E o que ele é exatamente? O plano de contingência é um detalhamento das ações da distribuidora e ele já tem ações para antes, durante e depois do evento. Tem tudo ali muito detalhado. Vamos pensar o seguinte, caiu uma árvore numa cidade, vai dar uma confusão danada, caos, trânsito. Agora imagine se ao mesmo tempo, no evento climático extremo, caem 500, 600 árvores ao mesmo tempo. E acontece, né? E acontece. Você ia pensar, bom, a distribuidora não sabe nem por onde começar, né, com um evento assim tão crítico. Mas aí é que entra o plano de contingência. Ele já detalha quais são as ações,
né, que vão ser tomadas. Primeiro, antes do evento acontecer, já tem a fase de preparação, né? Mas depois que o evento acontece, você já tem as ações definidas da equipe de operação, da equipe de comunicação, relacionamento com o poder público, tudo isso já está ali mapeado. Então, é um conjunto de ações bem detalhadas, de forma que a distribuidora já sabe exatamente cada área o que vai fazer. Ô, Vitor, vocês na Climatempo Storm Geo, né, que é um grupo, agora vocês estão internacionalizados, até peço para você explicar exatamente como é que foi esse processo, mas você liderou a expansão da vertical de energia, né? O que faz exatamente essa vertical? Perfeito, Leila. Primeiro é bom ressaltar, né, essa questão da Storm Geo. A Climatempo foi uma empresa fundada em 1988, né, uma empresa brasileira, uma empresa privada pelo Carlos Magno. E lá em 2019 começou, né, essa negociação ali com a empresa norueguesa Storm Geo. Em 2023 a gente foi adquirido 100%, né, pela Storm Geo. A Storm Geo é uma empresa de inteligência climática, principalmente para navegação, que a gente chama de shipping, né? Então eles fazem todas essas rotas de navio, essa economia do navio, se ele pegar uma rota que não tenha tanta tempestade, em termos de impacto de gases por efeito estufa. Então é uma empresa muito focada nessa parte de offshore, principalmente, tá? E a gente é o braço, né, de tecnologia e meteorologia da Storm Geo aqui no Brasil e para toda a América do Sul. E a gente veio vendo, né, vou fazer aí, eu diria que 7 a 8 anos, né, de setor de energia, né, que eu comecei a explorar mais profundamente. E a Climatempo começou no setor de energia pelas comercializadoras, né, lá em 2008, ali mais ou menos, começou a explorar esse mercado, a fazer consultoria. Eu acho que a Patrícia Madeira, né, hoje a nossa CEO, muita gente conhece ela no mercado, ela foi uma das pessoas, das meteorologistas, que fazia muito essa previsão para a comercializadora. Depois a gente começou a ter, né, Ricardo, ali mais ou menos 2012, 2015, que o pessoal começou a falar muito dessas questões mais de eventos extremos, de El Niño, né, que o pessoal começou a falar sobre isso. A gente começou a atender distribuidoras de energia. E aí foi mais ou menos ali nessa interface que eu entrei. E a gente começou a desenvolver uma vertical de negócio e de operação para atender o setor elétrico como um todo no Brasil. Então hoje a gente atende as comercializadoras, as distribuidoras. A gente hoje no setor de transmissão de energia tem em torno de 190 mil quilômetros, né, de linha de transmissão. A gente atende praticamente 160 mil quilômetros. A gente atende as geradoras. E aí entra uma coisa muito importante. Não é só IA, né? Esse assunto é mais IA, né? Vamos usar IA. Não é só software, não é só máquina. Precisa ter o ser humano. A gente precisa ter profissionais, a gente precisa ter gente falando com gente, criando um plano de contingência realmente factível, que faça sentido na ponta da lança, né? E hoje, para isso, a gente tem 80 meteorologistas só na operação da Climatempo, né? Desenvolvendo produtos novos, falando com o cliente. Pra vocês terem uma noção, no ano passado, a gente entregou 230 laudos. Só agora, esse ano, até junho, a gente já fez 200 laudos. Laudos meteorológicos são aqueles, né, documentos para a distribuidora comprovar que teve um evento extremo ali. Então, como a gente precisa avançar, crescer, e isso é a vertical de energia da Climatempo. É uma área de energia focada em atender o setor, não só a distribuidora, como a transmissora e geradoras. Fico imaginando assim, o centro de operações de uma distribuidora de energia, quando tem a previsão de uma tempestade severa, né? Deve ser que nem emergência de hospital que a gente vê no streaming, né? Tem um monte de série com emergência de hospital, quando acontece um acidente que envolve muita gente, aí a emergência toda se prepara, né? Os médicos já ficam a postos. É mais ou menos isso que acontece no centro de operações de vocês? É situação de guerra, né? O centro de operações, de fato, é o elemento central, né, de toda essa atuação da distribuidora, né? E como hoje, com a crescente digitalização do setor, né, e o sensoriamento da rede, o centro de operação já sabe da falta de energia antes mesmo do consumidor fazer qualquer comunicação. Então, em geral, é criada uma espécie de uma sala de crise, né, que coordena todas as áreas, né, da distribuidora, e tem ali o plano de contingência, que, como eu falei, tem centenas de
ações para cada uma das áreas. Então tem o deslocamento das equipes, que pode ser equipe leve ou equipe pesada, equipe multidisciplinar ou equipe especializada, toda essa parte de operação. Tem também a parte, né, de relacionamento com o poder público, porque tem relacionamento com prefeitura, defesa civil, corpo de bombeiros, porque em geral tem quedas de árvores, tem que fazer a remoção dessas árvores, então esse relacionamento com o poder público é um elemento central. Outro ponto é comunicação com a imprensa, comunicação com os consumidores que também querem receber essa informação de uma maneira mais precisa possível. Priorização é fundamental. Você começa, claro, por aquelas áreas onde tem concentração de hospitais, né? Então já tem tudo isso também definido no plano de contingência. Então não é um caos, embora seja uma situação de guerra, mas é um conjunto de ações de uma maneira bem organizada e coordenada. E haja adrenalina, né? Mesmo sendo um caos, é tenso. Ô Vitor, desde que você está nesse setor aí focado em energia, como é que a tecnologia transformou o monitoramento das condições climáticas em tempo real? Eu brinquei com o pluviômetro, né, do tempo da bisavó da gente, mas eu pensei também em outra imagem, aquela biruta, né, de desenho animado que mostra a direção do vento. Aeroporto. Tipo isso. Mas então, como é que isso evoluiu ao longo aí da tua carreira? Isso vem acontecendo de forma muito rápida nos últimos anos, né? A gente demorou bastante tempo para ter essa evolução. Até uma curiosidade interessante, vocês sabem que o radar meteorológico ele foi desenvolvido e construído por conta da guerra, né? Foi na guerra. O pessoal tinha um radar para ver aquela questão das aeronaves inimigas, né? E aí por conta de interferência de nebulosidade, isso incomodava muito eles na época, não gostariam de ter interferência, eles queriam ver a aeronave, né, por conta do espectro eletromagnético da onda. E eles começaram a falar, opa, isso aqui que está causando interferência é nuvem. Então a gente pode começar a usar isso aqui para monitorar a chuva, né? Ele é muito recente, né? Isso aconteceu na Primeira, Segunda Guerra Mundial. Sim, mas é algo do século XX. Exato, do século XX. E aí, essa evolução, por muito tempo, ficou ali nas estaçõezinhas, nessa questão do radar, desenvolvendo, aquela coisa toda. Só que a partir dessa última, agora, a entrada desse século, principalmente a partir de 2010, com essa questão toda aí mais forte do uso de tecnologia, uso de inteligência artificial e tudo mais, a gente está conseguindo construir produtos e tecnologias, soluções muito melhores. Vou te dar um exemplo. O pessoal fala muito, né, Ricardo? Você que está no dia a dia aí das distribuidoras, o pessoal fala, pô, mas tem que acertar a previsão não acerta, qual é o melhor modelo? Tem muito isso, Leila, o pessoal da distribuidora, mas qual que é o melhor modelo, Vitor, para eu acertar a previsão? Como é que funciona? E hoje em dia, não tem bala de prata, né? Não existe, ninguém vai desenvolver o melhor modelo que vai acertar para todas as ocasiões, todas as regiões. Então, o que a gente fez? A gente pegou esses dados, estações meteorológicas, radares, a gente pegou toda essa gama de modelo, e utilizando tecnologia IA, a gente começa a entender qual modelo que está acertando melhor nos últimos 15 dias para uma zona climatologicamente similar da América do Sul. Então a gente não entrega mais a previsão do modelo americano, eu não te entrego mais a previsão do SMWF, que é o europeu, o WRF, que é o americano, eu te entrego o que a gente chama lá de Climatempo Wise Weather, que é o CT2W. É um modelo, é uma metodologia que vai te entregar a melhor previsão para cada região do Brasil, de acordo com a época do ano, de acordo com a sazonalidade, a distribuição geográfica, né, onde que você está e tudo mais. Então, Leila, é esse tipo de tecnologia que está avançando muito rápido nos últimos meses e anos, né? Como você usa dado para gerar valor de negócio na ponta da lança para a distribuidora. E também imagino que isso dependa de país para país, né? É verdade. Sim. Que na China a cobertura é total de satélite e dá para prever as condições meteorológicas de um país enorme, daquele tamanho. Perfeito. Eu estive lá recentemente, né, agora em novembro de 24. Tive a oportunidade de estar numa empresa de energia, né, uma das maiores empresas de energia até do mundo, eu diria. E lá a tecnologia deles está muito baseada em dados de satélite, quando a gente fala de meteorologia. Né? Para quem não conhece, dado de satélite é um instrumento que fica em órbita, tem várias alturas ali,
mas ele é um instrumento passivo. O satélite ele absorve a onda eletromagnética que algum corpo emite. No caso, a Terra, ali, o topo da nuvem e tudo mais. Então, eles construíram ali uma constelação de satélites que eles conseguem entender claramente, com uma resolução muito grande, essa questão de distribuição de chuva, vento e etc. Obviamente, eles também têm, né, radares, têm estações meteorológicas, tudo isso, mas eles conseguem ter toda essa informação e colocar isso dentro de um gêmeo digital, atualizado em tempo real, conectado com toda a rede de distribuição de energia, transmissão de energia, principalmente Pequim e Xangai, né? Então, olha o nível de utilização de dado, né, de sensor na operação e na estruturação do ambiente de distribuição. Nada mal, né, Ricardo? Sim. Ricardo, a gente tem o pré-crise, o crise e o pós-crise. O que se aprende, né, depois de uma ocorrência séria, imagino que um bocado de coisa, e em que medida as distribuidoras podem se ajudar mutuamente em caso de eventos extremos? O primeiro ponto é que cada evento é diferente do outro, né? A estratégia para queimada é diferente de inundação, que é diferente de vento, cada um tem uma ação diferente e também gera um aprendizado, né, a partir desses eventos, né? E esses aprendizados vão mostrar como eu faço uma melhor utilização do dado meteorológico, como eu faço a otimização do envio das equipes dentro da área de concessão. Eu tenho aprendizado pelos dados de campo dos equipamentos digitais e eu já sei como melhor empregar no futuro investimento e aonde colocar esses equipamentos, né? Então tem uma série de aprendizados e eles depois todos são incorporados no plano de contingência, que tem lá centenas de ações, vão ter mais algumas dezenas, né, que é o resultante desse aprendizado. Mas essa questão da ajuda mútua das distribuidoras, isso foi uma iniciativa que foi da associação, da ABRAD. A gente levou isso para a ANEEL em 2024, porque a gente vem desenvolvendo um estudo, né, buscando as melhores práticas internacionais. A gente foi nos Estados Unidos, foi no Japão, e lá a gente viu essa prática da ajuda mútua entre as distribuidoras quando acontece um evento climático extremo. E a gente já trouxe isso aqui para o Brasil. Os eventos de São Paulo já tiveram coordenação e ajuda entre as distribuidoras vizinhas. Claro que quando o evento atinge todo mundo, nem sempre é possível ajudar, mas as vizinhas, mas você pode deslocar de outras regiões do Brasil. O evento do Rio Grande do Sul também foi um caso muito interessante, em que várias distribuidoras se mobilizaram, enviaram equipes, enviaram equipamentos. Isso ajudou tanto, né, a reconstrução mais rápida de redes, até equipes especializadas de redes subterrâneas que foram enviadas para lá também. E isso também é um aprimoramento, né? A gente teve esses eventos, essa utilização, esse compartilhamento de equipes, mas a gente continua aprendendo e pensando em fazer simulações, treinamentos, para que isso possa funcionar cada vez melhor. Você teria análises, exemplos de análises pós-eventos extremos? E é importante caracterizar tecnicamente, né, um evento extremo? Com certeza, Leila, isso aí é algo crucial, né? As distribuidoras fazem muito isso, né? Através dos laudos meteorológicos. Existe hoje uma classificação COBRAD do Código Brasileiro, né, de eventos extremos, e entra muito, né, o que o Ricardo estava comentando de alagamentos, né, eventos extremos, até coisas relacionadas ao mar, né, ressaca, tudo isso, que impactam as distribuidoras, né? Então essa análise pós-evento ela é extremamente importante, e até pela questão da regulação em si, né? Por exemplo, eu estava comentando com vocês, a Climatempo, no ano passado, a gente fez em torno de 330, se não me engano, laudos meteorológicos. Isso para todas as distribuidoras, né, que a gente atende. Esses laudos eles só são feitos após eventos extremos, né? As distribuidoras não pedem um laudo se não teve um evento extremo, se foi só um vento, uma chuvinha fraca, isso não acontece. E agora, até junho desse ano, a gente já está, né, com quase 300 laudos. Eu tenho que confirmar aqui certinho, mas o que eu quero dizer é o seguinte:
esse ano está muito já mais intenso que o ano anterior, porque a gente está em junho, a gente já está quase chegando no número de laudos que a gente tinha feito. E por outro lado, corroborando com o Ricardo, né, um dos grandes problemas que as distribuidoras hoje estão enfrentando nessa inspeção pós-evento, nesses laudos, é a falta de dado, né? Porque a ANEEL, né, por regulação, ela pede, tudo bem, você está falando que ventou, choveu, mas baseado em quê? Precisa ter dado, né? E aí entra a questão do colaborativismo. A Climatempo, a gente acredita muito nisso. A gente tem feito alguns projetos até no âmbito do P&D ANEEL, e aí eu não falo só das distribuidoras, eu estou falando também das transmissoras, né, porque o Sistema Interligado Nacional ele perpassa por todo esse ambiente. A gente iniciou agora um projeto de P&D ANEEL com a Taesa, que é uma transmissora aqui no Brasil, chamado Climatec. É um projeto em que a gente está instalando várias estações meteorológicas, tanto em São Paulo quanto no Sul, e a ideia é criar um hub de estações meteorológicas conectadas, auditáveis, e principalmente colaborativas, em que a outra empresa, uma distribuidora ou uma transmissora, ela queira usar dessas estações, o que ela tem que fazer? Somente ela vai ter que compartilhar estações também com a gente, com a nossa rede, para que todo mundo comece a ter dados calibrados, auditáveis, né? Porque não adianta só ter um dado isolado, só que aquele dado não é calibrado, aquele dado às vezes não funciona. Então a gente está tentando construir isso. E aí até, Ricardo, uma provocação aí para a Abrad, a gente tentar caminhar junto nisso e construir algo realmente grande para o setor, né? E não ficar só ali no ambiente climatempo, né? E fazer algo realmente aí que atenda toda a população. Interessante, né? É um ganha-ganha. E já que o Vitor citou regulação, né? Fico imaginando que entre um contrato de concessão de distribuição de energia ser feito e acontecer um evento extremo, eventualmente já se passou tempo e aí acontece algo que não tinha sido previsto naquele contrato. Então, como é que você vê isso e também a regulação, né? Essa defasagem entre essa mudança climática tão acelerada, com eventos cada vez mais frequentes e extremos e tal, e os contratos e a regulação que a gente tem no Brasil? De fato, a mudança climática é acelerada e traz para a distribuidora uma demanda de manter a qualidade e até melhorar a qualidade. Quando a gente olha os dados, aí o Vitor pode corroborar, a gente pega, por exemplo, do CEMADEM, que é a entidade federal que trata de desastres naturais. Mostra que de 2018 até agora, né, triplicou a quantidade de desastres naturais. Então, isso é uma questão factual. A gente, de fato, né, tem um desafio climatológico muito maior. E justamente por isso, as distribuidoras têm aumentado o investimento. Até 2021, as distribuidoras investiram em torno de 18 bilhões por ano. No ano passado, já foram 41 bilhões, mais do que o dobro. E de 2026 até 2030 vão ser 260 bilhões, ou seja, mais de 50 bilhões por ano, né? Então, as distribuidoras estão preparadas para esse desafio, mas a regulação também precisa acompanhar, tanto a regulação técnica como a regulação econômica, né? Na regulação técnica, por exemplo, a gente não tem hoje parâmetros para medir o desempenho da distribuidora em reação a eventos climáticos extremos. A ANEEL acaba tentando adaptar e usar os indicadores para os tempos normais e transplantar isso para eventos extremos. Não funciona, né? Não dá certo para fazer desse jeito. E do ponto de vista econômico, também a agência está aprisionada a uma ideia de que os investimentos eles são incorporados em ciclos tarifários de 5 anos, né? O problema é que o investimento está acontecendo anualmente e em um ritmo acelerado justamente em reação a essa necessidade, né? Então a gente tem levado esse ponto para a ANEEL porque a regulação econômica tem que reconhecer, né, que esses investimentos vão ser feitos ao longo desses ciclos e eles precisam ser incorporados, porque para fazer esse volume de investimentos que eu estou colocando, é fundamental que a regulação seja atualizada e modernizada. Até porque o consumidor não quer saber, né? Como é que foi o contrato, qual é a regulação, ele quer apertar o interruptor, a luz acender, justamente, mesmo que o mundo esteja vindo abaixo,
consumidor tem que estar na preocupação de vocês, tem que estar no centro das preocupações de vocês. Você mencionou há pouco a questão da comunicação, e aí deve ter que ter uma comunicação preventiva também com esse consumidor, não? Olha, assim, consumidores somos todos nós. Né? Mas eu digo assim, Então, para gerar assim, muita transparência, né? Para o consumidor entender o que está acontecendo em situação de crise eu digo e antes dela. que consumidores somos nós, porque eu entendo, Claro. né, a ansiedade quando falta energia. Né? Por mais que a distribuidora saiba do que está acontecendo no centro de operações. Né? E aí o papel da comunicação nesse caso é fundamental. Né? O consumidor quer saber que ele está sendo ouvido. Uma coisa que foi uma evolução, né, do ano passado, né, é a necessidade das distribuidoras fazerem uma comunicação com o consumidor por meio de SMS ou WhatsApp, avisando, olha, eu sei que está faltando energia. Quando for possível, e nem sempre dizer, olha, vai voltar energia em tal período. Mas o consumidor se sente notado e ele deixa de ligar pro call center da distribuidora porque ele já percebe que o caso dele já foi notado pela distribuidora, que ela efetivamente está trabalhando para restabelecer a energia. Então essa comunicação com o consumidor é fundamental, né? E ela está num constante aprimoramento, né? Isso é uma mudança recente, mas a gente está aprendendo para que essa comunicação seja mais assertiva. Inclusive, né, um dado interessante, hoje mais de 90% das comunicações do consumidor com a distribuidora são pelos meios digitais. Né? No passado era muito pegando o telefone, ligando para o call center. Então o consumidor já se adaptou a essa modalidade de comunicação, utilização de aplicativos, recebendo informações via SMS e WhatsApp. Mas, como eu falei, é um aprendizado. Isso aí é recente e a gente está tentando melhorar cada vez mais. E isso está no radar de vocês também, para usar um termo literalmente, né? A comunicação, quer dizer, melhorar cada vez mais esses alertas meteorológicos para a população, né, de forma a ter uma comunicação mais efetiva? Hoje, a Climatempo, a gente tem uma força de mídia muito grande também. Né? A gente tem essa área de consultoria especializada em empresas, né, do setor de energia, infraestrutura e tudo mais, mas a gente também tem uma área de mídia muito forte lá dentro. Né? Eu acho que todo mundo aqui já acessou o site público lá da Climatempo, né, para ver a previsão do tempo, para planejar um final de semana, alguma coisa nesse sentido. E agora o que a gente está fazendo? A gente está criando um app, né, um aplicativo, numa área logada chamada Climatempo Plus. Isso é até um spoiler aqui, tá, gente? É algo que está em produção para ficar pronto até o final desse ano. E ali o usuário ele vai poder ter várias features em que ele vai definir o perfil dele. Então, eu sou um surfista, às vezes eu sou um engenheiro elétrico, às vezes eu sou, enfim, o que seja ali dentro do perfil dele. E ele vai começar a ser munido de informações meteorológicas de acordo com o que ele gostaria de receber. Né? Então, a gente tem pensado nessa comunicação. Hoje, a Climatempo, a gente atende a Defesa Civil de São Paulo, a gente atende a Defesa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, todas essas informações que às vezes chegam no nosso celular e a gente nem pediu para chegar, né? Aquele negócio que apita ali, quando tem um evento extremo, perpassa pela inteligência da Climatempo. E aí até uma pergunta que, se você me permitir, Leila, que eu gostaria de perguntar para o Ricardo. Eu fico imaginando, Ricardo, você que entende de distribuição de energia, né, muito mais do que eu, será que um envio de alerta ou até um e-mail ou algum ambiente da distribuidora falando com o consumidor, olha, talvez amanhã você possa ter um impacto meteorológico, então caso aconteça alguma coisa, você já sabe, né? Porque hoje o consumidor somos nós e a gente quer cada vez mais conveniência, né? A gente está sempre buscando mais. Como é que você enxerga isso? Isso é uma coisa factível? Você acha que funcionaria? Tipo, tira aquela carne logo do freezer e assa, porque o seu freezer vai... Como é que você enxerga? Assim, isso é uma coisa que a gente viu também na experiência internacional. Né? Na Flórida, né, a Florida Power, a distribuidora de lá, faz isso. Né? Ela manda alertas dizendo, olha, vai chegar aqui, o caso deles é de furacão, né? E que provavelmente vai faltar energia. Né? A gente já tem iniciativas parecidas aqui
né, da Defesa Civil que manda o alerta para a casa das pessoas, né? Então, assim, eu acho que pode ser uma evolução, sim. Hoje a distribuidora, algumas mandam, a maioria não manda, né? Até porque acaba se confundindo com da Defesa Civil, mas eu acho que informação para o consumidor é importante. Hoje a gente manda quando falta energia, mas eu não vejo problema de mandar a comunicação para o consumidor dizendo, olha, está chegando um evento climático, se prepare para ele. E eu posso também, no futuro, até mandar informações do tipo, vou fazer uma poda na sua rua, olha, vou fazer uma troca de um equipamento, talvez vai faltar energia por 1 ou 2 horas. Então, essa comunicação pelo meio digital, eu acho que é uma evolução necessária e um caminho que a gente certamente vai seguir. E quais são as tendências aí nessa seara da inteligência climática, já caminhando aqui para encerrar nosso papo, que está muito legal. Olhando para o futuro, qual é a direção do vento aí no teu trabalho? Leila, a gente tem várias frentes, né, que a gente tem pensado, mas quando a gente traz para a distribuição de energia, que é a nossa pauta aqui, talvez o Ricardo concorde comigo, né, que um dos grandes desafios são os fenômenos meteorológicos, mas principalmente a vegetação, né, Ricardo? As árvores, porque o vento, ele venta, né, mas o impacto que ele causa está muito relacionado... Eu estou errado, Ricardo? Você concorda que as árvores ali, aquele galho, né, a vegetação acaba interrompendo muito a energia? O manejo vegetal hoje é uma questão muito, muito crítica, né, porque é o convívio, né, da vegetação com a rede, que no Brasil é predominantemente aérea, então a gente tem que aprender a fazer esse manejo. As distribuidoras, elas têm um papel claro no manejo arbóreo, que é fazer a poda, mas a poda dos galhos que estão próximos da árvore. Ela não faz a poda da árvore inteira, nem a poda da árvore que está do outro lado da rua. Isso é a competência do município. Mas o que a gente observa em algumas cidades, da necessidade de atuação mais efetiva do município, que não é nem só do município fazer a poda, mas em alguns casos são árvores doentes que precisam ser removidas, e também fazer substituição de árvores, né? Nessa nossa missão internacional, a gente vê o exemplo nos Estados Unidos, são cidades grandes, muito arborizadas, mas com árvores de 3, 4, 5 metros. E a gente vê aqui nas cidades árvores de 20, 25 metros. Então, talvez fosse o caso também de fazer um plano municipal de substituição de árvores de porte menor, que também vão ter o mesmo efeito, né, do clima, do microclima, de sombreamento, né, mas sem esse risco, né, da árvore cair sobre a rede elétrica. Porque, só, né, respondendo a tua pergunta, Leila, o nosso radar está muito para esse caminho, quando a gente fala de distribuição de energia. Tem as estações meteorológicas, a gente comentou que a gente precisa realmente criar uma rede colaborativa, mas também a gente está trazendo lá de fora, desenvolvendo em conjunto com a StormGeo, uma ferramenta chamada Grid Eyes, que é uma ferramenta para a gente descer num nível de centímetros e monitorar todo esse manejo de vegetação nas distribuidoras. É algo que a gente está tentando desenvolver, algo profundo, robusto, né? Talvez no segundo semestre a gente já comece a trabalhar aqui no Brasil, mas quando a gente consegue, porque tem algumas empresas que já fazem isso, mas qual que é o diferencial da gente estar fazendo isso? Porque a gente tem muita experiência com dado meteorológico, a gente tem experiência em monitorar a causa, o vento, as estações, o dia a dia da contingência da distribuição, e quando a gente tem também a tecnologia de manejo de vegetação, a gente consegue fazer isso de forma muito mais robusta, né? Então o radar está indo um pouco para esse caminho, tá, Leila? Se eu puder dar um spoiler, é bem por aí. Cruzar as informações. Agora, para encerrar mesmo, a gente pode falar em resiliência climática, como é que as distribuidoras podem evoluir nesse sentido e que tecnologias, na tua visão, devem ganhar importância nos próximos anos, como é que a inteligência climática e transformação digital, claro, né, porque andam juntas, tendem a mudar a gestão do setor elétrico? Olha, as redes de distribuição atuais, elas foram construídas com uma norma técnica de ventos de 60 a 80 km por hora. Não é mais a nossa realidade. Então, para as novas redes, elas já precisam ser construídas com outro padrão de resiliência.
Mas para as redes existentes, o caminho é investimento em digitalização, sensoriamento e mais tecnologia embarcada. E é justamente por isso que as distribuidoras, como eu destaquei, pretendem investir 260 bilhões até 2030, dos quais 40% é justamente em modernização e digitalização. Então, esse é um caminho que a gente enxerga para tornar as redes mais resilientes, né, e assim enfrentar esses desafios climáticos que a gente tem pela frente. Ricardo, Vitor, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. É um prazer. Foi um grande prazer, obrigado. Obrigada a vocês também. Esse foi mais um episódio do Energia em Transição, distribuindo informação estratégica para o futuro. Segue a gente para não perder as próximas conversas e muita luz para todos nós.